Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai continuar a reflexão que a gente começou a fazer no vídeo de ontem, falando sobre a questão do complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues a partir de um documentário que está no YouTube. Eu já deixei o link para vocês aí no vídeo anterior, vou deixar de novo, tá? Do Leandro Caproni, tá? O diretor que fez esse documentário em 2014 por ocasião da Copa do Mundo, tá? Então vamos fazer um resumo rápido aqui do que a gente falou no vídeo anterior e acrescentar alguns detalhes novos aqui que faltou falar, enfim, no vídeo de ontem, tá? Então a gente falou rapidamente para fazer para relembrar aqui uns pontos que a gente colocou que são importantes. A gente falou da diferença do complexo de vira-lata para o complexo de poodle, que seria a minha leitura do que é essa questão apontada pelo Nelson Rodrigues, na medida em que a metáfora do poodle é mais interessante para representar essa subserviência, que é a característica que ele estava ponderando ali, né? Esse sentimento de inferioridade e ao mesmo tempo essa submissão, né, intelectual, cultural, política, que invariavelmente o brasileiro apresenta, mais até política do que cultural. A gente falou disso também, né? E falamos da questão de Miami, né, que a direita brasileira na verdade não é mais aquela direita que tem a cabeça em Paris e o bolso em Londres, mas a cabeça e o bolso em Miami, né? E aí isso se configura aqui dentro do Brasil como esse cenário subserviente aos modelos dos Estados Unidos. Falamos, aí demos os exemplos do Luciano Hang e do Bolsonaro, né? Que são exemplos escancarados de tudo isso. Falamos do não pertencimento cínico, que não é mais aquele não pertencimento melancólico das origens, né? Do mazombismo original, mas agora é um mazombismo cínico, né? Que a gente está vivendo no Brasil, especialmente a partir dessa direita, e tanto a conservadora quanto a neoliberal. Falamos também da dificuldade que o Brasil teve de estabelecer um não, né? Que foi esse não que a Europa estabeleceu em relação ao latim e que acabou gerando uma certa unidade para aquelas nações ali, e a gente não teve isso, né? E a gente também ponderou que esse não que a gente tem que estabelecer aqui é um não ao patriotismo do Paraguai, né, que é esse patriotismo bem característico aí do bolsonarismo e dos neoliberais brasileiros, tá? E aí a gente falou também, né, do neoliberalismo, que é justamente a manifestação desse complexo de vira-lata, desse complexo de poodle na política especialmente, tá? E vale dizer também o seguinte aqui, antes de entrar nas reflexões novas aqui do vídeo de hoje, eu vou tentar fazer mais um vídeo ainda essa semana, falando sobre alguns aspectos da minha dissertação de mestrado, que tem a ver com uma distinção que eu fiz entre o complexo de vira-lata e o vira-lata complexo, porque aí aponta também alguns detalhes culturais dessa questão, tá? E que também são importantes de levar em conta nesse cenário, nesse enredo, tá? E para finalizar, a gente falou também, né, no vídeo anterior do Ciro, né, da questão do quanto que o Ciro faz esse deslocamento aí, a partir da tentativa de se apropriar de experiências da Europa e do Sudeste Asiático a partir de uma perspectiva não colonizada, né? E, enfim, então falamos de tudo isso. Vamos falar de algumas situações além do que a gente falou no vídeo anterior, tá? Uma das questões que torna difícil perceber esse complexo de poodle no Brasil é que nós estamos vivendo uma época que é chamada de globalização, né? Então a gente vive um mundo em que parece que está tudo globalizado, todo mundo é cidadão do mundo, todo mundo é cosmopolita, todo mundo fala gíria em inglês, todo mundo acessa a internet, tem conexão com o resto do mundo, e isso e aí parece que todo mundo é globalizado, né? O problema é que essa parte da globalização tem um lado muito bom, tem um lado muito fantástico isso de ampliar o nosso conhecimento, ampliar as nossas experiências de mundo,
transformar a gente, né, nos transformar em seres mais amplos mesmo, né, e mais enriquecidos pelo contato com as diferenças culturais. O problema é que no limite extremo e ingênuo disso, muita gente acaba perdendo a dimensão do local, né? E o local continua existindo, porque você continua, né, morando num lugar, você continua subdito ali a uma série de questões do seu entorno, né, da sua vizinhança mais próxima, e esse comportamento, essa atmosfera excessivamente globalizada gera essa consequência negativa, que é muita gente perde a dimensão do local, né? Vários autores falam sobre isso, vou citar 3 aqui que são importantes e que falam sobre esses problemas, né? Tanto esse estado de coisas, que é a globalização, quanto algumas consequências problemáticas disso. O Stuart Hall fala isso nesse livro aqui interessante, A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Tá? O Milton Santos, autor brasileiro também, Por uma Outra Globalização, e ele já está aqui numa perspectiva crítica, né, sugerindo algumas alterações aí no nível brasileiro de comportamento em relação a isso. E o Zygmunt Bauman, nesse livro aqui, Modernidade Líquida, no qual ele vai refletir a crise do Estado-nação, né, a partir dessa ideia dele de modernidade líquida, que é a metáfora do líquido, né, como algo que está no primeiro plano hoje em dia para poder representar o que a gente está vivendo, né? Esse contato muito fluido com as coisas, sem muito vínculo, né? E, enfim, isso traz como consequência, obviamente, né, uma ignorância, ou um processo em direção a uma ignorância do que é o local, né? E as consequências a rodo que isso vai trazendo, né? Vai se perdendo a dimensão política, né? Esse movimento de direita conservadora, cínica e neoliberal que a gente está vivendo no Brasil hoje, ele é muito fruto desse desvencilhamento que as pessoas estão tendo no Brasil, nem todo mundo, mas, né, muita gente, do aspecto político, né? E aí fica-se um dos efeitos disso, ou uma das coisas que demonstra isso, é aquele discurso de todo político é igual, nenhum deles presta, né? Porque quando a gente não entende as diferenças, a gente generaliza, né? É uma consequência óbvia. Você não percebe as diferenças, então você generaliza. Tá todo mundo igual. Mas o sujeito ali, um votou a favor, né, do aborto, o outro votou contra. Não importa, todo mundo é a mesma coisa, né? Mas um votou ali a favor da educação pública, o outro votou contra. Mas não importa, o político é igual. Quer dizer, esse comportamento de generalizar, ele é nitidamente um efeito da ignorância das diferenças, tá? E aí a gente parte para... porque tem mais um detalhe ainda em relação a essa questão do Estado, né? Outra consequência dessa modernidade líquida, ou desse estado líquido que a gente está vivendo em relação ao Estado, por exemplo, é que as pessoas não percebem o que o próprio Estado lá no estrangeiro nega, né? O que o Estado dos Estados Unidos nega, por exemplo? Nega a entrada de capital estrangeiro de uma forma que vá interferir na economia local, de modo a prejudicar as pessoas ali, né? E aí o Donald Trump proíbe a venda da Qualcomm para os chineses, né? Eles fazem subsídio para a agricultura e uma série de outras coisas, de outras medidas que buscam colocar o Estado americano em prol do local lá dentro, né? E quando a direita brasileira fica entorpecida por essa ideia neoliberal, ela perde essa dimensão de que existe uma atuação importante do Estado americano lá e na Europa, enfim, e em outros lugares do mundo também, China e tudo mais, né? Enfim, então o neoliberalismo aqui no Brasil é uma espécie de efeito ingênuo, de efeito tosco mesmo, né?
dessa ideia generalista da globalização, né, que acaba fazendo com que se perca a dimensão do local, especialmente aqui, né? Então esse é um ponto que eu queria colocar. O segundo ponto é o seguinte, voltando à fala do Gilberto Maringoni, que está no documentário, ele diz o seguinte, ó, o Brasil tem que ser um bom anfitrião para si mesmo e não para os outros, né? Obviamente que ele está fazendo aí uma perspectiva crítica, né? Tá colocando uma antítese aí. O ideal é que a gente seja um bom anfitrião para os de fora e para nós mesmos, né? E agora, por que o Brasil não é um bom anfitrião para si mesmo, né? Uma das explicações para isso está justamente na tese do Sérgio Buarque de Holanda do Homem Cordial. Está aqui, né? O Homem Cordial, que é um trecho do Raízes do Brasil. Tá? Por quê? O que eu quero dizer com isso? Não é ele que diz isso, né? Sou eu que estou dizendo a partir de uma releitura crítica aqui. Para explicar rapidamente, o homem cordial não é aquele educado, gentil, né? As pessoas têm muito essa ideia de que esse conceito do Sérgio Buarque de Holanda está se referindo a essa ideia de cordialidade, gentileza. Não, ele está falando das cordas do coração, né? Ele está falando desse aspecto do brasileiro de colocar a emoção sempre no lugar da reflexão, tá? E aí, o que isso traz de consequência, né, em relação ao complexo de vira-lata, em relação ao complexo de poodle, né? Nessa de colocar a emoção na frente da reflexão, a gente tende a querer ser bom anfitrião para o gringo, né? Então o gringo chega aqui, todo mundo quer falar inglês com ele. Eu tive um caso, um aluno chegou para mim uma vez e disse, poxa professor, fiquei chateado porque eu fui numa festa ontem e tinha umas gatinhas lá, elas eram dos Estados Unidos, eu não sabia falar inglês, fiquei incomodadão com isso. Então, claro, tudo bem que ele estava ali no fundo querendo azarar as gatinhas, até que dá para compreender. Agora, quando esse comportamento fica irrefletido, ele se desdobra para questões de ordem intelectual mais ampla, né, mais amplas, né? E você passa a querer falar inglês com o americano, o estadunidense em todos os ambientes, né, em todas as circunstâncias, e não o contrário, ou seja, né, estabelecer um posicionamento, né, minimamente autoral e emancipado em relação a esse jogo aí. E aí você fica de cordeirinho, você fica ali de submisso, né, se adequando às demandas do outro e não estabelece as suas, né? Então, enfim, e por quê? Por conta dessa questão de colocar a emoção na frente da reflexão, ao mesmo tempo em que isso vem junto com uma posição colonizada, né? O colonizado cordial é esse que, né, o imperialismo chega, ele abaixa a cabeça e diz yes, né, yes, of course, e etc e tal, né? E vai reproduzindo, ele vai tentando o tempo todo se adequar às demandas do império, né? E não o contrário, né? Estabelecendo ali as suas demandas, o seu posicionamento e tudo mais. Então, o Homem Cordial do Sérgio Buarque de Holanda pode explicar um pouco também esse comportamento do complexo de vira-lata, tá? Esse lado ruim, né, da coisa. E aí, e a antropofagia? A antropofagia do Oswald de Andrade também é uma questão importante nesse roteiro aí, né? Tá aqui o trabalho do João César de Castro Rocha e do Jorge Ruffinelli, que estão aqui, eles fizeram uma compilação, né, dos manifestos do Oswald e vários textos legais aqui. A antropofagia do Oswald é uma proposta de um posicionamento diferente do complexo de vira-lata, né? Uma das mais próximas aí dessa diferença radical. Por quê? Porque a antropofagia do Oswald é justamente tentar se apropriar do que vem de fora de maneira autoral e não de maneira colonizada, submissa, etc. Né? O problema é que muitas vezes essa própria ânsia de apropriação externa do brasileiro, que o Oswald está, né, desenvolvendo aqui, a partir dessa ideia de antropofagia,
ela também vem junto com uma certa postura submissa, né? E aí, né, hoje essa submissão é cínica, né? Ela está ali meio que escamoteada, né, pela posição do patriota, o patriotismo do Paraguai, que não é nem a posição do Paulo Guedes, por exemplo, né? É mais a posição do Bozo, a posição enfim, de algumas figuras aí mais ingênuas do bolsonarismo, que acabam, né, não estabelecendo nenhum cinismo mais sofisticado, um cinismo muito pobre ali, né? E então, enfim, esse ressentimento de colonizado que está nessa postura do bolsonarismo neoliberal e conservador, ele de certa forma, ele também tem um aspectozinho sutil aí da antropofagia, né? Que seria uma antropofagia de baixo nível, vamos dizer, né? Que é essa de tentar se apropriar do que vem de fora, mas a partir de uma perspectiva colonizada, a partir de uma perspectiva submissa, intelectualmente, culturalmente, etc., né? Dei exemplos no vídeo passado aqui, o Bolsonaro batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos, chamando o próprio país dele de bosta, e o tal do Luciano Hang, né, vestido que nem um papagaio, de verde e amarelo, mas construindo uma estátua da liberdade na frente de cada uma das lojas dele. Quer dizer, tudo isso aí ele está se apropriando, de certa forma, de um símbolo estrangeiro, só que de uma maneira radicalmente submissa, né? E é isso que a gente tem que superar, tá? Um outro aspecto que eu quero levantar ainda, pessoal, antes de finalizar aqui e trazer os livros, né? Vou botar aqui. É o seguinte, o Jefferson Tenório tem esse romance aqui muito bom chamado O Avesso da Pele, tá? No qual ele narra a experiência de um negro que mora no Rio Grande do Sul e sofre com racismo, né? O pai dele morre e ele está desenvolvendo ali as ideias, né, pensando na experiência do pai e tudo mais. O que me interessa aqui nesse momento, para fazer uma associação com o Complexo de Vira-Lata, é um trecho que está na página 62, se não me engano. Vamos ver aqui. Ou melhor, na 61, na página 61. Que ele fala o seguinte, né? Que ele diz aqui que é o filho relembrando os ensinamentos do pai. E aí ele diz, né? Você sempre dizia que os negros tinham de lutar, pois o mundo branco havia nos tirado quase tudo e que pensar era o que nos restava. É necessário preservar o avesso, você me disse. Preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito e a cor da pele atravessa nosso corpo e determina nosso modo de estar no mundo. E aí continua, né? Vai falando aqui, e aí ele finaliza. Pois entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu, isolado e único. E é nesse lugar que estão os afetos, e são esses afetos que nos mantêm vivos, tá? Isso pode servir a caráter para a gente poder pensar o complexo de vira-lata, porque nessa atmosfera radicalmente globalizada que a gente está vivendo, porém cínica, né? Uma atmosfera que é globalizada, mas que é vendida para a gente como, né? Você tem que ser mais globalizado que a gente, né? Tem que ser neoliberal, tem que abrir mão do Estado, abrir mão do local, abrir mão de tudo. Então, nessa atmosfera problemática, isso aqui pode muito bem dizer uma saída para a gente. Vamos ler de novo o trecho, mas associando ao complexo de vira-lata e a questão do local. De novo, você sempre dizia que os brasileiros, ao invés de negros, né, os brasileiros tinham de lutar, pois o mundo, né, norte-americano, o mundo, né, enfim, do Ocidente, lá da Europa e dos Estados Unidos, etc., havia nos tirado quase tudo e pensar era o que nos restava. É necessário preservar o avesso, você me disse, preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito e a cor da sua bandeira ou da sua pátria, enfim, atravessa o seu corpo e determina o nosso modo de estar no mundo. E continua e tal, pois entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu. Por entre a fluidez líquida, né, e os cenários globalizados e virtuais, etc., existe um lugar que é só seu.
né? E isolado e único, e é nesse lugar que estão os afetos, né? É evidente que existem afetos globalizados e tal, mas o fato é que esse lugar isolado e único é o lugar é o seu local, é o lugar onde você nasceu, é o seu país, onde você mora, né? Se você mora no Brasil, se você tem ali, né, efetivamente uma residência ali, e é nesse sentido que você tem que preservar esse avesso, vamos dizer assim, né, em relação ao cenário globalizado. E em que medida a posição do local é avessa ao globalizado? É justamente porque ela estabelece aquele não, que é o não que o europeu estabeleceu em relação ao latim e que nós ainda não estabelecemos em relação ao patriotismo do Paraguai, né, que é muito característico, aí, típico desse Luciano Hang, dessas figuras, né, do próprio Paulo Guedes também, dessa gente toda. Tá? Então, esse trecho do Jefferson Tenório ajuda a gente a pensar aqui uma certa saída para o complexo de vira-lata, tá? Para o complexo de poodle, melhor dizendo, tá bom? E aí, pessoal, para finalizar, né, vale dizer então que o objetivo não é substituir, né, esse patriotismo do Paraguai por um patriotismo de granadeiro, né, que é a metáfora que o Nelson usa na crônica do Complexo de Vira-Lata. Não se trata daquele patriotismo religioso de antigamente, não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando de uma coisa que eu já falei em outros vídeos aqui e que no âmbito político especificamente a gente pode nomear de nacionalismo cosmopolita, né? Que é isso, você entender que a globalização existe, que as trocas de mercadorias e as trocas culturais são cada vez mais amplas e que isso não tem volta, que isso vai continuar, mas ao mesmo tempo estabelecer uma postura razoável nesse jogo, né? Sem ingenuidade, porque se você entra de ingênuo, né, os Estados Unidos não estão entrando de ingênuo, eles não estão brincando de chamar subsídio lá dentro de comunismo, ou de, ainda que seja, né, mas né, de um ponto de vista pejorativo, né, e também não estão ali brincando de deixar qualquer tipo de experiência de trocas comerciais entrarem no país deles e acabar com o emprego, acabar com a renda das pessoas. Não é assim que funciona lá, não é assim que funciona na Europa, não é assim que tem funcionado na China, nem no Sudeste Asiático. Por que a gente tem que funcionar assim aqui? Né? Não faz sentido. Né? Então tem esse lado. E aí vamos finalizar com os livros, tá, pessoal? Para poder deixar aqui mais alguns livros de referência para vocês. Eu acho que tem 4 livros muito importantes que podem ajudar a construir aí esse, junto com todos esses que eu já citei, né, e tal, mas que podem ajudar a construir esse arcabouço mais amplo aí e que conecte a cultura com a política de uma maneira mais inteligente para a gente navegar melhor nessas águas, né, nessa modernidade líquida da globalização, tá? Então, O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, porque não só mostra o quanto a gente é essa cultura que se fundou na escravidão, no mazombismo e etc., tá? E ao mesmo tempo tem uma defesa da escola pública no pensamento do Darcy, que é importantíssimo e que eu vou fazer vídeo sobre isso também, se eu conseguir aqui, né? Tá? Esse livraço aqui do José Miguel Wisnik, O Veneno Remédio, o Futebol e o Brasil, no qual ele fala sobre a experiência do futebol conectada com a história cultural do Brasil, e tem algumas ponderações políticas aqui também, mas são mais culturais do que políticas. E no âmbito político, por exemplo, a gente pode dizer que a gente está vivendo, a direita brasileira é mais veneno do que remédio, né? Enfim, é o nosso grande veneno, talvez, aqui do Brasil, seja essa direita neoliberal e conservadora, tá? Então esse livro do Wisnik é importantíssimo para situar isso aí. O livro do Caetano Veloso, Verdade Tropical, porque vai apresentar uma série de elementos também da parte cultural, artística, né, que tem conexão com isso, e uma postura autoral e que pode e deve ser apropriada pelo âmbito político, tá?
e eu vou falar mais do livro do Caetano e também do livro do Wisnik nesse vídeo que eu vou fazer ainda essa semana sobre o complexo de vira-lata e vira-lata complexo, tá? Então isso aqui é importantíssimo para a gente entender o quanto que a gente tem de autoral e ao mesmo tempo de uma postura mais, né, de posicionamento efetivo na cultura e na arte, e que não tem na política, né? E que a gente precisa fazer essa transposição aí das águas do rio da modernidade líquida, né, para esse cenário mais amplo, tá? E, obviamente, o livro do Ciro Gomes, que eu já falei várias vezes aqui, né, que é o Projeto Nacional, o Dever da Esperança. Por vários motivos, ele enxergou e desenha muito bem esse aspecto do neoliberalismo, de atraso, né, e de ingenuidade política, e ao mesmo tempo vai dialogar com outras experiências da Europa, do Sudeste Asiático e também dos Estados Unidos, né, para a gente entender o quanto que essa galera não está jogando esse jogo de ingênuo, não está de garoto nessa história, tá? E a gente tem que se posicionar de uma forma mais ampla aí. Então o livro do Ciro também faz aqui completa esse ciclo aqui de leituras que eu acho bacana para poder gerar essa percepção e, enfim, e fazer a coisa transitar melhor. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí da nossa série aqui de 2 vídeos sobre o complexo de vira-lata, e amanhã tem um vídeo especial sobre as mulheres, porque é o Dia Internacional da Mulher, né? E depois, na quinta ou na sexta-feira, dependendo aqui do que aconteça no Brasil aí também, eu faço um vídeo a mais aqui sobre essa questão do complexo de vira-lata, falando um pouco sobre a minha dissertação de mestrado, beleza? Então é isso, um abraço pessoal e fui!